Nessa semana, quinta-feira, quem estava por aqui no culto, nós falávamos a respeito de Números do capítulo 14, e o verso, especificamente o verso 34 que nós falávamos, fala sobre o que é se nós andarmos fora da vontade de Deus, se nós persistirmos fazer a nossa própria vontade, ou se nós resistirmos a Deus, nós saberemos e experimentaremos o que é ter Deus contra nós, o que é ter Deus em oposição a nós. Então nós falávamos sobre isso durante a semana. Eu gostaria, porque o que eu falo agora a partir de Deuteronômio capítulo 9, já vem justamente após todas essas coisas. Porque o que a gente observa em Números capítulo 14 é que este mesmo povo que estava na terra, estava ali no deserto, eles iam tomar posse da terra prometida, ou usufruir da promessa de Deus sobre a sua vida. E a Bíblia diz que naquele exato momento, aquele povo tinha ido até a terra, vistoriado a terra conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Eles viram a terra e viram que a terra era tudo aquilo que Deus havia falado, né? O que era a terra? Era uma terra que tinha plantações, era uma terra que tinha casas prontas, era uma terra que tinha realmente muralhas, ou seja, tinha proteção. Era uma terra que estava pronta, disposta para que o povo pudesse receber. Só que o que o povo viu, da forma como eles viram contrário verdadeiramente àquilo que Deus viu, porque Deus estava mostrando que tudo aquilo que estava lá já lhes pertencia. E ele olhava para aquelas coisas e via que aquelas coisas que elas iriam consumi-los e eles não poderiam ser capazes de tomar aquilo lá. Veja que são duas visões bem diferentes, mas a palavra de Deus era verdadeira, porque Deus disse que tinha tudo aquilo lá. Era para que eles olhassem, fossem à terra, vissem a terra, e tudo que estava lá, conforme eles viram, era para que eles entendessem que aquilo lá, Deus iria fazer com que eles possuíssem aquilo. Mas aconteceu justamente diferente, não é? Então, se os irmãos lembram muito bem, quando o povo estava aqui nesse exato momento aqui, nesse local, já tinha se passado basicamente 2 anos que eles haviam saído da terra do Egito e estavam agora às portas de tomar a posse daquilo que Deus havia prometido. E então os irmãos lembram muito bem que, enxergando naquele local, eles vendo conforme eu estou falando para vocês, eles viram uma visão completamente diferente da que Deus estava dizendo que estaria tudo lá. E a consequência disso, é que todos nós sabemos, a consequência disso é que naquele exato momento Deus se tornou oposição àquele povo. Porque se até aquele presente momento Deus lhe era favorável para entrar na terra, para possuir, para abençoar, daquele momento diante, Deus deixara de ser favorável para se tornar oposição, totalmente oposição. E agora, quando nós entramos no capítulo 9, agora nós já vemos que se passaram alguns anos. Quando você vê o capítulo 2 de Deuteronômio, verso 14, Deuteronômio capítulo 2, verso 14, você vai observar algo acontecido. Por quê? Que mostra que são passados 38 anos desde o momento em que eles ficaram às portas de entrar na terra da promessa, ou seja, 38 anos de que eles iriam tomar posse de tudo aquilo que Deus havia prometido. Passaram-se 38 anos. Então, quando você vai somar, obviamente, esses 2 primeiros anos em que eles saíram do Egito até chegar às portas de Cades-Barneia, e depois, pela sua própria atitude de não ter dado ouvidos àquilo que o Senhor dissera a eles, então o Senhor nos faz com que eles comecem a girar ali naquele deserto por mais 38 anos, simplesmente para que cumprisse o prazo da promessa que Deus se colocara contrários a ele, dizendo: vocês não vão tomar posse dessa terra. Então, todos vocês hoje que estão aqui nesse lugar e que disseram que que os seus filhos iriam se tornar presas, então agora vocês vão passar nesse deserto até que morram todos vocês, para que vocês possam entrar agora. Quem ia entrar na terra? Entrar somente aquelas crianças que disseram que iriam ser devoradas. Ou seja, no capítulo 9, nós já vemos Deus fechar o ciclo dos 40 anos que o povo passou no deserto,
ali peregrinando para entrar na terra, agora vocês já estão ali para tomar posse da terra, estão ali prontos para tomar posse da herança. Ok, é isso que eu quero que os irmãos entendam, que nós estamos trabalhando no capítulo 9. Os irmãos entenderam? Sim ou não? Diga amém. Amém mais forte. Amém. Glória a Deus. Então está ótimo. Então, irmãos, capítulo 9. E o que eu quero hoje falar aos irmãos nesta hora? O que eu quero nesta noite é falar para os irmãos é o seguinte, que o mérito de Deus nos abençoar não está em nós. O mérito é tão somente de Deus. E por que, irmãos, que eu falo isso? Porque Deus ele faz questão de enfatizar no capítulo 9, até onde nós estamos vendo aqui, Deus ele faz questão de enfatizar, mesmo passados 40 anos, mesmo não sendo mais a mesma geração que havia provocado a ira do Senhor, mesmo assim, o Senhor faz questão de mostrar a eles, não é por causa do que eles estão pensando, que ou seja, Deus, estivesse fazendo o que estava fazendo naquele momento. Não era por causa daquele povo que Deus os estava abençoando, não era por causa daquele povo que Deus estava fazendo o que estava fazendo com eles naquele momento. E eu falo isso nesta hora porque, irmãos, é uma tendência natural, você vai observar isso, que não é diferente, não era simplesmente porque era aquele povo que estava no deserto, simplesmente porque era aquele povo, mas também muitas vezes acontece conosco. Você sabe que é assim? Eu te dou logo o primeiro exemplo para que você entenda. Se você consegue êxito em alguma coisa, se você não souber reconhecer, se você não souber canalizar, se você não souber no dado momento que aconteceu alguma coisa, você sabe que a primeira coisa que nos acontece quando nós somos bem-sucedidos em algum projeto, quando nos acontece alguma coisa que nós desejávamos muito, você sabe que a primeira coisa que nós falamos é assim, ainda bem que eu fiz isso, né? Isso é uma coisa que eu estou querendo mostrar para vocês, que muitas vezes acontece conosco, né? Se não fosse a minha capacidade, se não fosse a minha habilidade, não é? Eu já dei exemplo aqui, às vezes acontece um incidente, ou então você conseguiu frear, aí você fala, puxa vida, se eu não desse essa freada, você fala assim, né? Se eu não desse essa freada, tinha acontecido uma coisa séria. Se eu não tivesse desviado pela direita, teria acontecido uma coisa séria. Então você observa que nós temos uma tendência natural a reconhecer que é por minha causa que algumas coisas acontecem. Se não fosse eu que estivesse fazendo isso, a coisa não teria acontecido, a coisa não tivesse chegado ao cabo, né, à conclusão daquela coisa. Pois bem, então é isso que eu quero. Mas, você vai observar algo muito interessante, então, como nós estamos vendo, como nós acabamos de ler. Veja só, e Deus ele faz questão de repetir, eu quero que você entenda. Hoje eu digo para você, não há mérito nenhum em nós quando Deus te abençoa, ok? Não há mérito, não há nenhuma glória para você quando Deus ele faz alguma coisa a você, não há nenhuma glória em você mesma, ok? Então você observa assim, verso de número 4, diz assim, quando pois o Senhor teu Deus ou estiver lançado de diante de ti, está falando daquelas nações que estavam ali, daquele povo que estava ali, quando o Senhor teu Deus o estiver lançado fora, você não vai dizer no teu coração, foi por causa da minha justiça, foi por causa da minha justiça. Meu querido, presta bem atenção aqui. Isto é uma coisa comum que acontece conosco. Você sabe que dificilmente nós nos condenamos. Dificilmente você vai condenar você. Dificilmente você vai dizer que você está errado. Comece por alguma coisa simples. Questão familiar, questão conjugal. Teve alguma coisa que não deu certo ali no seu relacionamento com sua esposa e com a sua esposa. Sabe o que você diz claramente?
você diz assim: ela está errada. Ou então você diz assim: ele está totalmente errado. Você nunca diz, em primeiro momento, eu estou errado. A sua justiça é uma justiça própria. A primeira coisa que você pensa é fulano de tal, ele está errado, ela está errada. Você não pensa claramente assim: eu estou errado. Mas a primeira coisa que Deus ele quer fazer, ele quer nos mostrar, quando ele está te abençoando, ele quer mostrar claramente. E você não pode dizer. Eu acho interessante, irmãos, que Deus ele é tão tremendo. Tem coisas que nós não falamos propriamente com os nossos lábios, mas Deus, ele que conhece o coração do homem, ele sabe que muitas vezes nós estamos honrando o Senhor com os nossos lábios. É por isso que a Bíblia diz: este povo me honra com os teus lábios, mas o seu coração está onde? Está longe de mim. Então, como o Senhor diz, quando o Senhor houver tirado aqueles povos, aquelas nações, diz ele: não diga no seu coração, a minha justiça fez isso. Porque, irmãos, nós normalmente não damos glória a nós mesmos com os nossos próprios lábios, mas nós damos glórias a nós com o nosso coração. Por um lado você fala assim: graças a Deus que Deus estava comigo. Mas no seu coração você diz: se não fosse eu que não tivesse ali para dirigir aquele carro. Se graças a Deus que Deus me livrou. Mas se não fosse eu que desse aquela freada. É assim. É nisso que Deus ele quer nos mostrar. Este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nós conseguimos dar muitas vezes glórias a Deus com os nossos lábios, mas o nosso coração está dizendo uma coisa completamente diferente. Então, eu penso assim, muitas vezes para nós sabermos o que é, se nós queremos muitas vezes até conceituar alguma coisa, se muitas vezes nós queremos saber o que é, às vezes nós temos dificuldades de saber o que é. Mas quando você tem dificuldade de saber o que é, quando você tem dificuldade de conceituar o que é ou como é só você conceituar o que não é. Quando você conceitua o que não é, ou então quando você descobre o que não é, então facilmente você vai saber o que é. Então, se eu não sei ainda, se eu não sei o porquê que Deus me abençoou dessa forma, se eu não sei o porquê que eu consegui alcançar ou chegar nisso, então eu vou descobrir o que não é para saber o que é. Então a primeira coisa que você vai entender, nisso você vai entender o seguinte: não foi a tua justiça. Quando você descobre que não foi a tua justiça, então tem que ser a justiça de Deus. Não foi a tua justiça, não é porque você é justo, não é porque você é uma pessoa justa, não é porque você pratica a justiça, e então Deus ele tem que te abençoar. Queridos, necessariamente não funciona assim. Só porque eu sou justo, Deus tem que me abençoar? Só porque eu sou justo, Deus tem que me introduzir na terra que Ele prometeu que me levaria? Então, é importante você entender: não é a tua justiça que te faz com que Deus te abençoe. Não é porque você é uma pessoa justa que Deus te abençoa. Não é porque você é justo que você alcança o que você alcança hoje. Não é porque você é honesto que você alcança o que você alcança hoje. Então, por isso que eu estou dizendo para você, é muito simples. Às vezes eu não consigo identificar como foi que Deus fez isso. Se é que Deus faz isso na minha vida, como é que Deus me faz entrar nessa terra, se eu não consigo enxergar isso? Então você enxerga pelo lado contrário. A tua justiça não é suficiente para que Deus te abençoe. A tua justiça não é suficiente para que Deus ele possa ou deva cumprir até a sua palavra. Não é a tua justiça. Muito bem, então Deus ele fala primeiramente isso no verso 4: não diga no teu coração, por causa da minha justiça é que o Senhor me abençoa. Não mesmo. Verso de número 4 nós lemos. Verso de número 5 diz assim ainda: não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração. Aqui, queridos, presta bem atenção. Não é a tua justiça, e muito menos pela retidão do teu coração.
Até porque, irmãos, o que eu digo, e eu acabo de falar nesse exato momento, nós não temos um coração reto diante do Senhor, uma retidão de coração diante do Senhor, ou seja, fazer com que o nosso coração, eu diria, domesticar o teu coração, reduzir ele à escravidão, fazer com que ele pense as coisas certas, ele pronuncie as coisas certas. Meu querido, não é uma coisa fácil não, sabia? Eu falo porque eu já experimentei isso. Eu já me vi em algumas situações, que imediatamente, muito embora os meus lábios tivessem proferido graças a Deus, o meu coração imediatamente fala: puxa vida, se não fosse eu. Você fazer com que o teu coração ande em retidão, e se a Bíblia diz não é a retidão do teu coração, então ela está abrindo um precedente para que o teu coração também possa andar em retidão. Porque quando a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o seu coração, é sinal de que ele fazia que o seu coração fosse reduzido à vontade de Deus sempre, o seu coração pudesse se voltar para Deus sempre. Então ele fazia com que essas coisas acontecessem dessa forma. Mas é necessário que você entenda, para você saber o que é, você tem que saber o que não é. E o que Deus estava querendo dizer naquele momento: não é o teu coração que está fazendo isto, não é a retidão do teu coração que está fazendo com que essas coisas aconteçam, não. Porque, meu querido, tem muitas pessoas que pensam, muitas pessoas que se acham que elas são retas, muitas pessoas que acham que elas são justas, e por elas serem retas e por elas serem justas, elas pensam que é justamente por elas serem o que elas são que Deus as abençoa. E o que Deus está querendo deixar muito claro para nós é justamente o contrário. Não é a tua justiça, não é porque você se julgue justo que eu te abençoo, não é porque você julgue que o teu coração é reto diante de mim que eu te abençoo. Não, de maneira nenhuma. Também eu digo para você, não é pelo teu merecimento que Deus abençoa você. Meu querido, observa bem. O Senhor está dizendo com relação a este povo, ele diz: olha, não é por merecimento que vocês estão entrando nessa terra, não é por merecimento que eu estou destruindo os teus inimigos, não é porque você mereça, não, de maneira nenhuma, irmãos. O que Deus já mostrava claramente, esse povo já havia provocado a ira de Deus tantas vezes. Quantas vezes esse povo, a Bíblia diz, por mais de 10 vezes esse povo já havia provocado a ira de Deus. Se você for olhar durante um período de 40 anos, este povo tem provocado a ira de Deus, conforme a palavra de Deus, 10 vezes, você vai lá por muito pouco. Mas a forma com que eles fizeram, e quantas vezes repetiram a mesma coisa, os 10, irmãos, é tão somente um gênero. Porque eles repetiram as mesmas coisas inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Por isso é que eu entendo: se teu irmão pecar contra ti 7 vezes no dia, na mesma coisa. Você sabe o que é você perdoar a pessoa 7 vezes no dia, na mesma coisa? Quer dizer que ela está reincidindo na mesma coisa. 7 vezes. Este povo provocou a ira a Deus 10 vezes, mas 10 vezes do mesmo modo, da mesma maneira, mas repetidas em repetidas situações. Então você consegue observar isso? Porque é lógico, mas eu penso assim: mas só 10 vezes Deus está muito sem paciência com esse povo, só 10 vezes, mas 10 vezes na mesma coisa. Quantas vezes este povo fez isso diante do Senhor, provocando a ira a Deus? E pare para pensar uma coisa, irmãos: quantas vezes você já provocou a Deus? Quantas vezes você já provocou a Deus nas suas atitudes? E mesmo assim você pensa que é por merecimento teu que Deus ele te abençoa? Mesmo assim você pensa que é por merecimento que Deus está fazendo alguma coisa com você? Eu digo, irmãos, por mim mesmo, nada comigo, muito pelo contrário.
Muito pelo contrário, tudo quanto eu já fiz até hoje contra Deus, eu não deveria ser merecedor de absolutamente nada. Mas o que eu acho interessante, o que eu vejo importante nisso hoje, é a forma como Deus ele faz. Porque passados 40 anos, e agora Deus estava diante de uma outra geração. Qual era essa geração? Era aquela geração que os seus pais disseram: eles serão devorados pelos seus inimigos. Era essa geração que estava ali agora para ser introduzida nessa terra. E o Senhor estava dizendo para essa geração, a nova geração, a geração que nasceu no deserto, a essa geração o Senhor estava dizendo: olha, não diga no teu coração, a minha justiça fez com que o Senhor me abençoasse dessa forma. O Senhor estava dizendo para essa geração: não foi a retidão do meu coração que me fez entrar nessa terra. O Senhor estava dizendo para essa geração que estava ali entrando naquele lugar: não é por merecimento que vocês alcançam o que vocês alcançam hoje. Não é por merecimento de maneira nenhuma. Também, meu querido, não é porque aquele povo, ou não é também porque nós sejamos os melhores. Irmão, Deus ele não está interessado se você é melhor que A ou que B, ou se aquele povo era melhor do que aquele povo daquela, melhor do que os povos daquela terra.